Você está assistindo o canal Jogando RPG de Mesa. Aqui eu jogo RPG e mostro para vocês como é que eu faço. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre magia, já que esse é um tema muito usado nos jogos de RPG, já que ele permite que tudo seja possível. Mas fazer todo o impossível num jogo de RPG é um grande desafio, já que apesar de ser impossível, você precisa manter a justiça e a coerência dentro do seu jogo. E para isso que existem regras e padrões, para trazer uma referência e uma igualdade e justiça para dentro desse universo mágico que acaba sendo tão caótico que pode ser qualquer coisa que surge na tua cabeça. E um exemplo clássico desse tipo de desafio é o dragão. O dragão é uma entidade mágica que cada um conhece de um jeito ligeiramente diferente, ou uns podem achar até muito diferentes do outro. Mas quando você tem um grupo todo que tem que enxergar o mesmo dragão e combater ou se aliar a esse mesmo dragão, realmente as regras têm que ser concisas, têm que ser coerentes e a comunicação tem que ser clara. Essas pessoas precisam ter um senso comum de como funciona a magia, de como funciona o universo e de como é um dragão. Para um dragão que cospe fogo, eu diria que de repente a magia não explica o cuspir fogo dele, já que a magia no GURPS é algo que se aprende com treinamento, com estudo, livros e prática. E um dragão, ou pelo menos o dragão que eu criaria, ele teria capacidade de cuspir fogo pela própria natureza dele, sendo um ataque inato, um ataque que nasce com ele, como se ele fosse capaz de produzir uma substância não mágica, mas que criasse fogo a partir da boca dele. Então o meu dragão não cuspiria fogo de uma maneira mágica, ele seria uma criatura diferente. Agora, voltando para o assunto do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre magia, como eu uso a magia dentro do meu RPG. E como vocês sabem, eu costumo jogar em GURPS, então eu vou fazer referência aqui às regras de magia de GURPS, que são as que eu uso dentro dos meus universos. A magia, como eu já falei no universo de GURPS, é algo sobrenatural que acaba sendo representada por uma vantagem de aptidão mágica, e isso varia de nível para nível, ou seja, uma pessoa sem magia ela pode não ter aptidão mágica, com isso ela fica restrita na capacidade de aprender novas magias, ou ela pode ter níveis de aptidão mágica que vão subindo, tornando ela mais poderosa e deixando ela ilimitada na capacidade de aprender novas magias. E note bem, eu estou falando aprender novas magias, porque de acordo com o universo de GURPS que eu uso, a magia pode ser aprendida por qualquer um que tenha a capacidade de aptidão mágica, ele pode estudar, praticar, assim como qualquer outra perícia. Lógico que podemos comparar com perícias como o uso de uma espada. A diferença aí seria que o uso da espada é uma perícia baseada em habilidade, então baseada em DX. Já um mago é uma perícia mental, então teria mais parecido com uma perícia como engenharia, como investigação, associada mais à percepção. Então no GURPS ela é definida sobre o IQ do personagem. Isso é o mais importante. Então aí fica a dica, se você quer construir um bom mago, em GURPS você vai gastar primeiro pontos em vantagens para ter uma boa aptidão mágica e permitir não ter limites em aprender novas magias, e também vai gastar pontos em IQ. Assim você vai aprender magias de maneira mais fácil e gastando menos pontos. E além do personagem ter que aprender a magia, como lendo livros, praticando, decorando essa prática de como fazer pequenos gestos, emitir algumas palavras, para que essa magia aconteça, parecido com o universo de Harry Potter, por exemplo. Toda vez que você usa magia, você usa uma entidade mágica chamada mana. De acordo com o GURPS, a mana está em todo lugar do universo. Alguns mundos mais suscetíveis à mágica podem ter uma mana mais densa, como se fosse um ar que permeia todo o mundo. E nesses mundos onde existe a mana mais densa, seria mais fácil você fazer magia, demandaria menos aptidão mágica e você conseguiria fazer mágicas mais poderosas com menos esforço, já que o mago, à medida que ele aprende as suas magias, ele passa a absorver a mana do ambiente e concentrar, por exemplo, dentro da bola de fogo. Na hora que eu estou carregando a minha bola de fogo aqui, eu estou retirando a magia, estou retirando a mana do meio e, através do meu conhecimento mágico, transformando numa bola de fogo. E lógico que então eu gasto a mana que está em mim e preciso depois de tempo para recuperar ela do meio. E em termos de regra, ela tem a mesma função da fadiga. Então gastar mana ou gastar fadiga para questão de ficha e de pontos acaba sendo a mesma coisa. Agora falando para quem quer aprender a fazer mágica, é importante então estudar os colégios das magias.
Como eu falei, a magia vai sendo aprendida. Então, para você chegar a fazer essa bela bola de fogo, você precisa ter aprendido antes a fazer uma faísca ou a fazer um pouquinho de fogo, para então você chegar a aprender como construir uma bola de fogo. Esses são chamados em regras de jogo como pré-requisitos, e por isso que se recomenda que os magos se especializem dentro de alguns colégios de magia, porque para que você chegue nas magias mais poderosas, como a bola de fogo explosiva, você vai ter que ter aprendido as magias básicas do colégio de fogo. Isso vai demandar uma série de pontos. Eu não posso simplesmente chegar e querer estudar direto a magia da bola de fogo. Vamos pensar um pouco como se fosse uma matemática. Imagina você querer aprender a raiz quadrada sem ter aprendido a somar. Então você se especializa na matemática ou colégio de fogo e vai aprendendo todas as operações até chegar nas mais complexas. O que não impeça que você possa aprender todos os colégios, só que vai te custar muito mais pontos e geralmente um mago não vive tudo isso a ponto de poder aprender todos os colégios de magia. Mas aprender alguns colégios eu já vi magos que fazem. E para você que está pensando em construir um mago, os colégios que existem para você se especializar são aqueles 4 básicos: ar, água, fogo e terra, além de controle do corpo, comunicação, gate, que seria uma magia relacionada à conexão entre os diferentes mundos, planos espirituais e outros universos paralelos, permitindo que criaturas vão e venham de um para outro mundo. Cura, conhecimento, luz e escuridão, permitindo que você controle a iluminação, faça regiões escuras. O controle da mente, a metamágica, que seria basicamente magias contra magias ou a favor de magias, relacionados à movimentação, e o colégio necromântico, que fala da morte e dos mortos. Cada magia vai ter um ou mais colégios quando alguma magia envolver 2 áreas, por exemplo, fogo e luz. Vocês observaram que esses colégios das magias dizem sobre o que a mágica vai atuar, qual o objeto de atuação da magia, mas não a maneira como qual ele atua. E aí entram as classes de mágica. A magia regular, normal, você escolhe um alvo para que aconteça a magia. Por exemplo, eu vou querer criar um ciclone aqui do meu lado. Essa região que representa um hexágono vai ficar tomada pelo ciclone. Agora, se eu quisesse fazer um ciclone a 5 metros de distância, eu teria um redutor de -1 para cada metro de distância que esse ciclone vai ser formado de mim. E ainda, se eu não conseguir ver o local, quiser fazer, por exemplo, do outro lado daquela porta, então eu vou ter mais um redutor de -5, além da distância que ele vai ficar de mim. E lembrando que ela é diferente das magias de área, que você pode fazer em mais de um hexágono, ou mais de 1 metro de diâmetro. Esse ciclone vai ficar contido a 1 metro. E aí temos as magias por área. A magia por área, ela vai ocupar o chão de uma região. E ela vai me custar para cada metro quadrado que eu quiser que essa magia ocupe, além dos modificadores de distância, assim como a magia regular. E essa distância é sempre calculada pela borda externa da área onde eu estou atuando. Por exemplo, se eu for fazer mau cheiro, eu faço aqui, ele não me afeta, vai ficar só o mau cheiro se estou vendo daquele lado. Eu fico livre dele e não vou ter que fazer um teste de HT para não passar mal por causa do mau cheiro. A outra classe de magias é a magia de combate de perto. Nessa classe, você tem que fazer 2 testes. O primeiro para que você possa ativar a magia na sua mão. Nesse caso, eu ativei Toque Mortal. Gastando 1 ponto de mana, ela vai dar 1d6 de dano. Mas para que ela possa fazer efeito sobre um oponente, eu vou ter que fazer um outro teste. O teste do golpe que eu vou dar no oponente. Só aí eu vou saber se essa magia deu efeito ou não. Lembrando que se eu der um soco, por exemplo, e atingir o alvo, eu vou dar o dano do soco mais o dano da magia, sendo que o dano do soco vai ser reduzido do RD da armadura do meu oponente. Já o da mana, já o dano da magia não é afetado pela armadura. E depois que eu der o golpe, essa magia se desfaz. E a outra classe é a magia de míssil. Por exemplo, vamos fazer aqui uma bola de fogo, a famosa bola de fogo. Eu tenho que fazer um teste para encher a bola de fogo. Em 1 segundo eu dou 1d de dano. Se eu me concentrar mais 1 segundo, eu faço 2d de dano e gasto mais 1 ponto de mana. Mais 1 segundo eu chego em 3d de dano e gasto 3 pontos de mana. Até aqui fazendo um teste de habilidade para construir a magia, construir a bola de fogo. E posso ficar com ela na minha mão o quanto eu quiser, até o momento que eu quero arremessar. Então, para fazer o arremesso, eu faço um outro teste do ataque inato de arremesso de bola de fogo. Se eu passar, eu acerto o meu alvo. Se eu errar,
a magia foi em vão. A perícia de ataque inato de bola de fogo é uma perícia física fácil, então é baseada em DX, já que não depende do meu conhecimento de magia para acertar o oponente, uma vez que eu tenho que arremessar a bola. A outra classe de magia é a magia de bloqueio. Essa eu não preciso me concentrar para fazer, eu faço ela instantaneamente, substituindo uma ação de defesa no modo de combate. Ao invés de eu fazer uma esquiva, eu posso usar minha magia de bloqueio e fazer um teste do NH dela para surtir o efeito de proteção que eu estou procurando. O outro tipo de magia é a magia de informação. Essa também tem modificadores específicos pela distância, dependendo de cada uma das magias, e quanto maior a diferença entre o que eu preciso fazer e o que eu consegui, ou seja, quanto melhor eu fizer a minha magia, maior a quantidade de informação e a qualidade das informações que eu vou receber do GM. Alguém que passa por 1 pode receber informações de quantidade limitada. Alguém que passa por 10 vai receber muita informação de altíssima qualidade como resultado dessa magia. E para evitar que você fique rodando testes e testes e testes várias vezes, a maioria das magias de informação são limitadas a serem feitas uma vez por dia. E é isso aí, gostou do vídeo falando sobre magia? Se você gostou, dá o seu like, põe nos seus comentários o que você achou, o que você quer ver, e não deixa de se inscrever para ajudar a gente a fazer mais conteúdo legal sobre RPG. Valeu!